tem uma história muito bacana que eu queria que você falasse em poucos minutos. Você veio da sua vida, da sua jornada como trabalhador, seletista e tal. Fala um pouquinho dessa era sua. Você faz aniversário em outubro, que eu sei, né? Tem aí uma idade, um menino ainda, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre a sua trajetória. É muito importante fincar o pé, né, nessa história, porque às vezes as pessoas falam assim, não, esse cara tem sorte, tá tudo certo, o sol brilhou para ele. Não é bem assim, porque todas as pessoas de grande notoriedade, de grande êxito na sua vida pessoal, profissional, têm uma história a contar. Fala para nós aqui, pode falar para aquela câmera lá. Essa história começou, na verdade, que eu fui fazer curso de administração de empresas, na GV, na Getúlio Vargas. Foi a terceira turma, foi logo no comecinho, na década de 60, ainda era na Martins Fontes. Então quem estudou na GV sabe que foi bem antes desse prédio que tem lá na 9 de julho. Bom, aí você estuda administração de empresas. Eu vou falar uma frase aqui, não é falando mal disso, mas quando o diretor foi nos perguntar no último ano o que a gente tinha achado do curso, porque era um curso novo, administração de empresas e tal, eu respondi assim, eu achei o cúmulo do óbvio e do bom senso acochambradamente embromado. Foi exatamente isso que eu respondi. Porque administrar é uma coisa meio... não é uma ciência exata, né? É você vender bem, é você produzir bem, é você controlar bem, comprar bem. É todo um processo. E aí, formado, eu fui trabalhar na DECA, né? Essa fábrica de artefatos de banheiro. E ali eu calculava o custo de cada item que eles tinham, né? Da torneira, do funil. Até que um dia o diretor chegou e falou assim, puxa, que folha complexa aí que você está calculando, tudo à mão. Vem comigo, nós vamos até a IBM, que é onde a DECA emite as suas notas fiscais. Naquela época tinha pouquíssimos computadores aqui no Brasil. Fomos lá e eu vi aquela máquina, né, cheia de cartões perfurados, na época era um 1401, cuspindo aquelas notas fiscais numa velocidade incrível, fazendo todos os cálculos. Eu falei, como é que funciona isso? Ele falou, é fácil, é um programa que comanda o computador, é um conjunto de instruções que fazem todos esses cálculos. No dia seguinte eu me inscrevi num curso de programação na Systems, na Mina Paulista, e comecei a estudar Assembler, a primeira linguagem, de baixo nível. Até hoje eu acordo de madrugada para fazer uns programinhas, programinha de computador. Você programa? Eu programo até hoje, programo há 60 anos. Eu comecei com Assembler, passei por uma época no COBOL, depois fui para o DBase, depois fui para o Clipper, agora eu estou com JavaScript, que é um horror de linguagem, PHP. Escrevi vários livros sobre programador. Aí é o COBOL, porque eu sou pós-graduado em análise de sistemas, você não sabia disso? Olha aí. Então, todo mundo tem um jeito aí de dar uma beliscadinha no universo da tecnologia. Então você teve essa trajetória. Aí depois disso, logicamente, você estudou. E o que aconteceu depois disso? Aí eu fui procurar emprego de programador. Eu trabalhei tem um ditado de programador aí, como é que é? Você o que fala do programador? Você falou que... O programador... Fala para aquela câmera lá para A raça humana se divide em duas. Os programadores e o resto. Realmente. Eu falei no bastidor, eu falei, não, você vai falar isso aqui no vídeo para a gente poder deixar isso gravado, né? Frase sua aqui. Exato. Mas assim, você foi procurar trabalho na área de desenvolvimento. De desenvolvimento, exatamente. Trabalhei na Bull, que é uma empresa forte de computadores. Fiquei um tempo na França, 6 meses fazendo estágio lá. Aí depois da Bull eu fui para a Siemens, que é uma empresa que é mais da área de telefonia e tal, mas ela resolveu entrar também na área de computadores. E a Siemens começou a vender computadores aqui no Brasil. Então eu trabalhei lá também de programador e o diretor alemão me pediu para desenvolver um sistema para pelo menos eles poderem mostrar o computador, porque eles fabricavam o computador, né, até com tecnologia RCA, mas eles não tinham um sistema para mostrar. E aí eu comecei a escrever um sistema administrativo, né, faturamento, emissão de nota, cobrança, então comecei a desenvolver em Assembler.
Aí fui desenvolvendo até que um dia eu chego na empresa, eu tinha ido num cliente, a Siemens resolveu fechar o segmento de computação. Dizem que a IBM chegou para a Siemens e falou, ou vocês saem da área de computação, ou nós entramos na área de telefonia. Uau. Coisa de cachorro grande. Mas aí, hoje é tudo a mesma coisa, né? O celular é computador e telefone. Ela encerrou as atividades de um dia para o outro. Veio um telex, um telegrama da Alemanha, vamos encerrar as atividades no Brasil todo, no mundo todo. E eu estava com o sistema já relativamente desenvolvido, já fazia bastante coisa. Cheguei para o diretor e falei, escuta, o alemão lá, seu Koch. Falei, posso usar esse sistema aqui? Eu vou implantar em algumas empresas de amigos meus. E ele respondeu assim, ironicamente, se um dia funcionar, pode. Dava probleminhas, né? Mas olha, a partir daquele dia, eu comecei a implantar na Penedo, na Prefer, na Rio Negro, que eram tudo empresas que eu conhecia o dono, o diretor, o amigo e tal. E começou. E aí nasceu a empresa Siga.